Olá, graça e paz do Senhor Jesus a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um culto na presença de Deus, na presença do Senhor. Hoje aconteceu de tudo para mim não estar aqui. Eu até pensei em desistir, eu até pensei em parar, eu até pensei em dizer assim, não, hoje eu vou falar com eles, com o povo, que não vai ter o culto devido a alguns problemas que eu tive na viagem, na estrada, alguns obstáculos, alguns contratempos, mas depois eu disse assim, não, nem que eu prorrogue o horário, mas hoje tem que ter esse culto hoje, porque esse culto está com uma direção de Deus para a sua vida. Preste atenção aqui, por favor. Deus, ele tem bênçãos para você, para todos nós, mas o mal vai trabalhar para te atrapalhar, ele vai trabalhar para tentar te impedir. É assim que o mal trabalha, ele trabalha para te parar. Por isso que quando veio esse pensamento de eu disse, não, hoje não vou fazer o culto, eu vou suspender o culto hoje, imediatamente eu repreendi esse pensamento. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer nos fazer parar. Ele vai trabalhar, vai fazer de tudo no seu trabalho, vai fazer você desanimar, vai te dar sono, vai te dar cansaço, esgotamento. Você vai ficar fadigado, você vai ficar agitado. Hoje eu não quero saber de ver o WhatsApp, não quero saber de ver nada. Aí você não ouve a oração, aí você não ouve a palavra, e aquela palavra talvez ia te fortalecer de tal maneira que você ia ter ânimo, ter oxigênio para poder romper a semana, não é verdade? Então nós vamos cultuar a Deus sim, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Prepare a sua água aí do tratamento espiritual. A minha já está aqui, tem até uma garrafa aqui, ó. Tá aqui a garrafa aqui, preparada, porque eu vou tomando a água consagrada e Deus vai abençoando. É isso que você tem que fazer. Usa a sua fé, coloca um balde d'água. Pastor, eu preciso tomar banho com essa água consagrada. Coloca um balde aí perto do telefone. Coloca um balde aí. Pega uma garrafa d'água, vai dentro da sua caixa d'água. A água consagrada que o pastor orou, joga lá dentro da caixa d'água. Quando a sua família tomar banho, o mal vai sair, vai haver uma limpeza espiritual. Usa a sua fé. Usa a sua criatividade no que diz respeito à fé. Amém? Vamos orar pedindo direção a Deus nesse culto. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, eu entro em tua presença neste momento, nessa noite em oração. É segunda-feira da prosperidade, meu Deus, da bênção sem medida. Segunda-feira das grandezas de Deus, das grandezas do Senhor. Então que o Senhor venha dar direcionamento. Que a tua bênção, meu Pai, esteja nesse culto, na casa dessa pessoa, que portas se abram, que testemunhos venham surgir, meu Pai, dessa segunda-feira. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém? Pega a sua Bíblia aí, que nós vamos meditar. Daqui a pouco eu vou consagrar a água, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer a consagração da água, o tratamento. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, por favor. É o primeiro livro da Bíblia, você consegue achar rapidamente. Todo culto que você for assistir, não deixe de preparar a água do tratamento, que está aqui a minha, ó, é isso aqui. A nossa arma é isso aqui, ó. Aqui, ó, a água do tratamento e a palavra de quem? De Deus. Isso aqui é a nossa arma. Não precisa de muito para a gente vencer o diabo, não. Só da fé. E para a gente ter fé, por onde vem a fé? Está escrito por onde vem a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não é somente ouvir da boca para fora, ouvir por ouvir, não. Ouvir e praticar. Porque a própria palavra também diz que se nós somos ouvintes e não praticamos a palavra, nós estamos enganando a nós mesmos. Tá certo? Gênesis capítulo 12 diz assim, ó: certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão, não é Abraão ainda. Abraão, ele ganhou esse nome depois, posteriormente. Ele disse a Abrão, olha só: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus chama Abrão, o nome dele ainda é Abrão, lá na frente vai ser trocado para Abraão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E quando Deus chama, tem um chamamento. Deus convida Abrão e Deus fala o seguinte: olha, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai,
e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso. Se tu uma bênção. Aqui na minha Bíblia, está na tradução na linguagem atual, que diz assim, ó: você será uma bênção para os outros. Mas na sua Bíblia provavelmente está escrito: se tu uma bênção. Ou seja, seja uma bênção. Deus fala com Abraão o seguinte: seja uma bênção. Seja uma bênção. Seja a própria bênção. Eu sou a própria bênção. Eu sou a bênção de Deus para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Até aí, olha só. Deus chama Abrão. O texto diz, antes de Gênesis 12, fala um pouco dos descendentes do pai de Abraão, fala um pouco dos ascendentes e dos descendentes, dos filhos de Arã. Né? Ali, depois você pode ler capítulo 11, versículo 27, porque não é o foco ainda da pregação de hoje. O foco é Abrão. O foco é Abrão agora, nesse momento. Deus escolhe Abrão e chega para ele e diz assim: olha, sai da sua terra, da onde você mora, do seu estado, do seu país ou do seu município. Sai da sua terra. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abandona a casa do seu pai, abandona os seus parentes, sai do meio dos seus parentes, sai de perto deles. Que eu tenho algo para te mostrar. Eu vou te mostrar essa terra. Deus não revela de início o que ele vai fazer. Eu estou dando risada porque Deus não me falou o que ele vai fazer comigo. Deus não me mostrou. Aí, olha só, eu chego a me arrepiar. Aí eu fico, às vezes, eu paro para ouvir os áudios das pessoas: pastor, qual a revelação que o senhor tem para mim hoje aí? Hã? Fala, pastor, o que Deus falou? O que Deus mostrou para você? O que Deus mostrou para o senhor, pastor? Tem gente que me manda esse áudio, eu fico rindo sozinho, porque Deus não me mostrou nada. Eu não preciso ver nada, entenda isso, eu não preciso ver nada. Eu só preciso obedecer à voz de quem? De Deus. Abrão, ele só obedeceu a palavra de Deus. Você não tem que ver nada, você tem que obedecer a palavra, só isso. Sai da onde você está. A terra hoje, os parentes hoje, é as pessoas que você vive dando ouvidos. É as pessoas que você vive acreditando nas palavras negativas, nas palavras de derrota, nas palavras de fracasso. Sai de perto dessa gente. Ah, mas é meu pai e minha mãe. Sai de perto. Provavelmente Deus falou isso para Abrão, porque Abrão ele tinha um pensamento diferente dos seus familiares. Porque aqui, se você ler o contexto dessa palavra, e também a historicidade da palavra, né, de acordo com a escatologia que mostra isso, Abraão, os parentes deles, os pais, os irmãos, os sobrinhos, todo mundo, eles eram idólatras. Eles viviam no meio de um povo pagão, eles tinham costumes idólatras. E Deus fala: sai daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Provavelmente Abrão, ele discordava de certas crenças, ele discordava das opiniões da sua própria família. Ele discordava, e isso chamou a atenção de quem? De Deus. Abraão tinha questionamentos, Abraão tinha perguntas dentro dele. Às vezes, a Bíblia não mostra isso, mas às vezes você está cheio de perguntas. Por que isso? Por que aquilo? E isso chama a atenção de Deus. Opa, peraí, ele quer entender como é que é, ele quer compreender como que funcionam as coisas, como que funciona o universo cristão. Mas é necessário você sair de perto daqueles que lançam dúvidas, daqueles que lançam pensamentos negativos, palavras negativas, ainda que sejam parentes. Ainda que sejam parentes, ainda que sejam irmãos, pais, não importa. As palavras negativas dessas pessoas, que mesmo que sejam seus parentes, vai contaminar a sua fé, vai prejudicar a sua crença na palavra de quem? De Deus. Deus fala com Abrão assim, ó: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não revela para Abrão o que ele vai fazer. O texto diz que a esposa de Abrão, ela era estéril. Ela não tinha filhos porque era estéril. Como que
Como que Deus escolhe um homem e uma mulher e essa mulher ela é estéril? É um mistério, né? Ele não podia escolher alguém que não é estéril, que podia dar filhos, mas é assim que Deus trabalha. As pessoas podem olhar para você e dizer assim: sua vida é estéril, você não dá frutos, as coisas não andam para você. Olha quantas tentativas você já fez, olha quantas tentativas frustradas. As pessoas podem até dizer isso, mas Deus não olha dessa forma. Deus não vê você como estéril. Deus você não vê como uma árvore que não dá frutos. Até uma árvore que não dá frutos, Deus pode fazer ela dar. Mas você tem que acreditar nisso. A sua fé tem que estar apoiada nisso. A sua fé tem que estar apoiada na palavra de Deus. A sua fé não tem que estar apoiada, a sua crença, na opinião dos outros. O que os outros pensam, o que os seus parentes, seus amigos dizem, é problema deles. Você só tem que crer nessa palavra. Você só precisa crer naquilo que está escrito na palavra de quem? De Deus, o nosso Senhor. Abraão, ele tinha esposa, mas ele ainda estava junto, morando com seus parentes, morando com seu pai. Interessante isso, né? Olha só, ele era casado, mas ainda morava com seus parentes. Ou seja, ele ainda dependia emocionalmente, talvez até financeiramente. Hoje não é o culto da prosperidade. Deus quer que você tenha independência profissional, independência financeira, independência espiritual. Você não tem que depender de ninguém, não. Você não tem que depender nem de mim, que sou o teu pastor. Você tem que depender de quem? De Deus. Eu estou aqui para ministrar aquilo que Deus fala. Então você tem que depender dele, não de mim. Você tem que depender da sua fé. Você não tem que depender de ninguém. Você não precisa da opinião de ninguém. Deus não se importa com a opinião dos outros, com o que os outros pensam de você. O que ele se importa é com a sua fé. Ele quer ver a sua fé. Por isso que ele chama Abrão e diz para ele: sai do meio dos seus parentes, sai de perto. Se você continuar perto deles, eu não vou conseguir fazer nada. Mesmo que o meu poder seja gigante, infinito, eu não posso fazer nada. Era necessário que Abraão tivesse uma fé pura, uma fé genuína, uma dependência 100% de Deus. Ele não podia depender de ninguém mais, só de Deus. Eu falei isso no culto pelo áudio, hoje pela manhã. Que você não precisa de ninguém, você precisa de Deus, só isso. Você só precisa da sua fé. Eu tenho um pastor, amigo meu, você deve conhecer ele, o pastor Rodrigo. Ele tem um trabalho online muito abençoado. E ele é uma pessoa que eu admiro ele, eu me espelho muito nele, vejo ele como um exemplo. Porque ele sozinho com Deus, sem depender de ninguém. Ninguém ajudou ele. Ninguém ajudou ele, foi ele sozinho. Ele dependeu de Deus. E hoje o ministério dele cresceu, multiplicou, deu frutos. Tem almas sendo ganhas, tem pessoas, tem vidas sendo transformadas, tem pessoas se convertendo, tem pessoas se entregando através da vida dele. Quer dizer, ele se tornou a própria bênção. É isso que nós temos que ser. É isso que você tem que ser. Você tem que ser a própria bênção. Você é a bênção de Deus. Deus chega para Abraão e fala: "Sê tu uma bênção. Você vai ser uma bênção para os outros. Através de você eu vou abençoar famílias. Através de você eu vou transformar vidas. Através de você vai ter avivamentos. Através de você outras pessoas vão prosperar." É muito forte, né? É isso que Deus quer. Deus quer que você dependa dele. Não dependa das opiniões dos outros. Não dependa do seu patrão. Não dependa dos seus empregados. Não dependa de funcionário. Dependa de Deus. Porque às vezes a pessoa é patrão, é dono do seu próprio negócio, e ela diz assim: não, se eu perder esse gerente, eu estou enrolado, porque ele dá conta de tudo, ele que resolve. Você não está enrolado não, Deus é contigo. Deus vai levantar outro gerente e vai colocar no seu negócio. Pastor, eu dependo desse emprego para comer, para sobreviver. Se eu perder esse emprego, acabou minha vida, não acabou nada. Deus vai abrir uma porta maior, uma porta melhor para você. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Pega a sua água aí, por favor, para a gente orar. Não vou me estender mais não, tá?
você é o objetivo breve nesse culto de hoje da prosperidade, da bênção de Deus na sua vida, que eu tenho a certeza que Ele vai fazer acontecer. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pega aí a sua água do tratamento espiritual, a água da prosperidade, porque quando você beber dessa água consagrada, Deus vai te dar direcionamento, vai te dar sabedoria, para que você prospere, para que a bênção dele esteja na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro em tua santa e poderosa presença neste momento em oração, meu Pai. De todo o meu coração, com toda a minha alma, de todo o meu entendimento, meu Deus, eu entro em tua presença, meu Pai, nessa noite, junto com todas essas pessoas que aqui estão, através desse culto, através dessa transmissão. Ó meu Pai, quantas pessoas que me assistem agora, me ouvem, que estão desempregadas, que estão endividadas, que estão em aperto, enfrentando dificuldades. Todos os dias, a todo momento ela recebe ligações de cobrança. E essa pessoa está desesperada, meu Deus, não sabe mais o que fazer. Mas o Senhor, meu Pai, pode mudar a história da vida dela. Ela entendeu que ela não precisa depender de ninguém, ela não depende de parentes, ela não depende dos seus pais. Ela tem potencial, ela tem capacidade para vencer com o Senhor, meu Deus. Ela só precisa depender de Ti, ela só precisa se tornar a própria bênção do Senhor. E nada nem ninguém poderá parar ela, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, abre essa porta que está fechada para esse povo, para essa pessoa. Que essa pessoa nos procure para contar seu testemunho de vitória, seu testemunho de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Consagra, meu Deus, essa água. Coloca nela o teu poder, a tua unção, a tua virtude. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba sabedoria, que ela receba direção, para que ela possa sair da situação de aperto, de sufoco que ela se encontra. Quantas pessoas que estão nesse momento, meu Pai, com a corda no pescoço, imprensada, endividada, sem condições de pagar a fatura do cartão de crédito, sem condições até mesmo de fazer compras para dentro de casa. Mas isso começa a mudar a partir de hoje, meu Deus, porque ela se torna a própria bênção do Senhor em nome de Jesus. Eu profetizo vitória, eu profetizo bênção, eu profetizo que essa pessoa é abençoada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê no poder dessa oração, dessa palavra, diga glória a Deus. Beba da água com fé. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, glória a Deus. Isso é fé, isso é dependência de Deus. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus vai mostrar. Primeiro eu tenho que obedecer a voz que chega aos meus ouvidos, que é a palavra de quem? De Deus. Depois Ele vai me mostrar. Eu não preciso de que Deus me mostre nada agora. Eu não preciso. Ele já sabe o que vai fazer comigo. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso apenas obedecer. Primeiro vem a obediência, para depois vir o cumprimento da promessa. É por isso que nós estamos alertando as pessoas que são dizimistas, fiéis, a que querem se tornar fiéis a Deus, na sua oferta, no seu dízimo, que é o que está na Bíblia. O dízimo é obediência, a oferta é obediência. Você vê que Abel, ele apresentou para Deus a sua oferta, foi o primeiro ofertante na Bíblia. Nem Adão, que foi criado por Deus, a Bíblia registra que em algum momento ele apresentou ofertas para Deus. A Bíblia não fala, não registra isso, mas o seu filho Abel, ele apresenta para Deus a sua oferta e as primícias, que são os primeiros frutos, os primeiros 10%, que é o dízimo, ele apresenta para Deus. Em uma época em que não existia ainda o mandamento. Não existia mandamento. Eles não sabiam exatamente se o que eles estavam fazendo
Era certo ou não? Eles obedeceram. Uma questão de consciência. É uma questão de consciência para com Deus. Quando a pessoa ela entende que a obra de Deus, né, a palavra de Deus, ela só consegue andar nessa terra através da obediência a ela, então ela se torna fiel a Deus. Você imagina, se o mundo ninguém obedecesse a palavra de Deus, todos fossem rebeldes, imagine a catástrofe que não ia ser, porque muitos obedecendo, muitos cristãos, a gente já vê tanta guerra, tanta violência, tanta penalidade. Imagine se ninguém obedece, não é verdade? Então você que deseja se tornar um dizimista desse ministério, um ofertante desse ministério, você vai fazer sua transferência pela chave Pix 22 998 30 36 48. É o nosso número de atendimento, é o número que nós atendemos as pessoas. Você vai fazer sua transferência de qualquer valor e vai enviar o comprovante nesse número para mim, junto com a sua foto. Eu já estou com a foto já imprimida de algumas pessoas. Falta ainda algumas, eu estou aguardando me enviarem, porque eu vou subir um monte com a sua fotografia para clamar por você no alto do monte. E não vai ser um monte pequeno que nós temos aqui não, vai ser o mais alto que tem. É o monte do sacrifício, aquele que a gente fica sem ar para subir. Eu vou subir lá. Vou subir com o seu nome, vou subir com a sua fotografia, com toda a minha fé, e vou clamar lá de cima por você, para que Deus abençoe a sua vida. Você que é fiel a Deus e tem contribuído com esse ministério, tá bom? Pastor, como é que eu faço para poder me tornar um contribuinte desse ministério também? É como eu falei, basta você fazer sua transferência, pronto, você já faz parte. Não precisa cadastro, não tem nada de burocracia. Você faz sua transferência, qualquer valor, e envia o comprovante para mim, junto com a sua foto, tá certo? Que eu vou clamar por você, tá bom? Vou fazer a oração final para Deus abençoar a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço pela vida de todos, meu Pai, que tem nos ajudado no tocante às contribuições diárias, mensais, para a propagação da Tua Palavra, para que a Tua Palavra cresça, para que a Tua Palavra expanda nesse mundo, meu Pai, para que a Tua Palavra alcance os sofridos, os desesperados, aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que querem jogar tudo para o alto. Então que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que nos ajudam e aqueles que querem a partir de hoje se tornar fiéis a Ti nessa obra, nesse ministério, que eles sejam abençoados também para a glória do Senhor. Eu profetizo a vitória, a bênção na casa, no trabalho, que em tudo na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém? Olha, que Deus te abençoe, tá? Se você quiser falar comigo, não tem nenhuma dificuldade para falar diretamente comigo. Eu vou te atender. Posso demorar, são muitas mensagens que eu recebo todos os dias, mas basta você salvar meu WhatsApp aí, 22 998 30 36 48. Vai estar aqui na descrição do culto o número. Basta você clicar em cima, você já vai falar diretamente comigo e eu vou te ajudar em oração, vou estar te atendendo, te orientando de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos.